Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo do 14 ao 20. O tema da palavra hoje é recomeçar. É para vencedores. Preste atenção, não é começar, é recomeçar. Recomeçar é para vencedores. Isaías capítulo 43, verso 14 diz assim: Assim diz o Senhor, o que vos redimi, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, e isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me gloriarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Senhor amado Deus, nós te rendemos graças, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que esta palavra, que esta mensagem desta noite, ela venha, Senhor, fazer morada nas nossas mentes, mas que ela não fique só na nossa mente, mas que ela desça ao coração, e do coração, Senhor, ela possa fazer uma transformação nas nossas vidas, porque uma mensagem somente ouvida e não praticada, ela não vai surgir o efeito necessário, mas que nós possamos, Senhor, estar atentos espiritualmente, para ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra que Tu tens preparado para nós esta noite. Usa-me, Senhor, como Teu vaso. Usa-me como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, isso que nós te pedimos. Amém. Irmãos, esse aqui é um texto. Isso aqui Deus está falando com Isaías, para que Isaías fale ao povo, porque o povo tinha sido, o povo ia ser levado cativo. Mas nós temos um texto em que fala da restauração, do que Deus iria fazer com o povo de Israel. Deus iria restaurar o povo. Deus iria restaurar o povo. E é interessante que essa mensagem, ela tem esse tema, que é recomeçar. Algo muito difícil, que para muitos pode até ser impossível.
no momento, para muitos, pode ser uma perspectiva até falida, porque não vem a alternativa do recomeço. Pelas circunstâncias que estão acontecendo no momento, na sua vida e na vida de cada um, as circunstâncias, elas podem dizer que não haverá um recomeço. Em que o recomeço, ele está fadado ao fracasso. Mas é interessante que o recomeço, pelo dicionário, o dicionário ele diz que o recomeço, ele é um substantivo masculino. Eu tinha que colocar isso, né? Eu estou tendo aula de português, né, lá no seminário. 2 meses só português, eu sou uma benção para português. Mas eu não tiro abaixo de 9 não, viu? Aí a Evelyn, agora tu só fala substantivo do seu quê? Eu disse, homem, eu tenho que pôr em prática, que eu nunca aprendi, estou aprendendo agora. Então, o recomeço é um substantivo. Então, você sabe o que é um substantivo. Que quer dizer, novo começo. Reiniciar. Ação de começar de novo. Isso é um recomeço. Devemos saber, em primeiro lugar, que onde caímos, preste atenção, onde nós caímos não é o fim da nossa caminhada. Onde nós paramos, seja em qualquer área da nossa vida, em que nós precisamos recomeçar, ali onde nós paramos, ali onde nós caímos, ali onde nós regredimos, ali não é o fim. Ali é apenas o começo de um novo caminho com Cristo. Amém? Onde você parou, onde não deu certo e estagnou, ali não é o fim. Ali é apenas o começo de uma nova caminhada. É o recomeço. A perspectiva, muitas coisas que nos vão impedir de recomeçar, muitas coisas. O medo, a confusão da mente e as oscilações da vida. Essas coisas vão querer nos impedir de caminhar para um novo recomeço. A confusão da mente, o medo. O medo é algo que tem assolado muitas pessoas. O medo do novo ou o medo do recomeço. O medo tem impedido pessoas de trilharem uma vida extraordinária com Deus. O medo tem feito pessoas não trilharem uma vida de sucesso profissional, muitas vezes, porque eu tenho tido medo de começar ou de recomeçar aonde parou. As oscilações da vida, nós temos uma vida, nós vivemos e tem momentos que nós estamos lá embaixo, mas tem momentos que nós estamos lá em cima. Nós estamos bem emocionalmente, tem momentos que nós estamos bem emocionalmente, mas também tem momentos em que nós não estamos tão bem. Essas coisas vão fazendo com que a gente vá tendo um desânimo e o medo de não recomeçar. É interessante que nós sempre vamos tomar atitudes de falar para alguém
que a pessoa precisa recomeçar. Eu disse, não, rapaz, você tem que ir à frente, vá que você vai conseguir. Mas muitas vezes nós mesmos estamos enfrentando situações nas nossas vidas que nós não temos a capacidade de começar ou de recomeçar. Não, quando você vai começar alguma coisa, preste atenção, para começar alguma coisa, basta você estar empolgado. Para começar qualquer coisa, basta você estar empolgado. Ninguém começa alguma coisa não estando empolgado, pensando em quebrar, pensando que não vai dar certo. Sempre quando alguém começa algo, começa pensando que vai dar certo. Ninguém pensa em começar uma empresa querendo já quebrar. Ninguém pensa em entrar num trabalho pensando que mês que vem já vai estar demitido. Ele entra no trabalho, o camarada quando entra no trabalho, que ele está desempregado, e ele está ali chorando, doido pelo emprego, e está desesperado, e diz que no primeiro mês, o dia todinho vai ser o salário dele, né? Tão empolgado que ele está. Porque é uma empolgação para começar, basta estar empolgado. Todo começo basta estar empolgado. E a empolgação traz isso. Mas para recomeçar, não basta só a empolgação. Para recomeçar, não basta somente a empolgação. Para recomeçar, nós temos que ser vencedores em Cristo Jesus, desde sempre. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus desde sempre. É porque muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós somos vencedores, amém? Mas muitas vezes nós não reconhecemos e não damos a atenção necessária. Se para começar basta estar empolgado, para recomeçar nós temos que ser vencedores em Cristo Jesus. Não basta somente estar empolgado. O recomeço sempre é difícil. Na primeira vez que eu pedi as contas lá na Enel, eu pedi as contas e disse, olha, vai dar tudo certo aqui, eu vou fazer isso, vou botar isso aqui, e vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e vai dar certo, empolgadíssimo, né? Querendo sair de lá, e eu disse, eu vou pedir as contas e vai dar tudo certo. E a Evelina, ai não faço não, né? A mulher, né? A voz da consciência, né? Eu disse, eu vou fazer porque vai dar certo, eu vou fazer isso e tal, empolgadíssimo. Quebrei a cara. Irmão, escute sua esposa. Deus fala através dela. Amém, esposas? Rapaz, eu estou falando bem de vocês calados, rapaz. Escute suas esposas. Empolgadíssimo. Quebrei a cara. Muitas coisas deram errado. E aí, para voltar? Você já cria aquela vergonha, aí tem o orgulho. O orgulho muitas vezes impede que você recomece. O orgulho faz com que você perca muitas coisas na sua vida. Muitas vezes nós somos muito orgulhosos. Dar o braço a torcer.
né? Como diz o ditado, esse orgulho que nos impede de absorvermos o melhor de Deus para nossas vidas. Nós temos que quebrar esse orgulho, porque esse orgulho ele quebra, ele impede que nós recomecemos numa nova caminhada com Cristo, que nós recomecemos uma nova caminhada na nossa vida. Temos que quebrar o orgulho. E lá vai eu. Tenho que ir. Aí lá vai eu bater na porta lá de novo, né? Não, e o pior, eu disse desse jeito: nunca mais eu volto para cá. Eu vou fazer 6 anos de novo. Mas não foi fácil. Eu tive que quebrar o orgulho. Eu tive que esvaziar de mim mesmo. Para quê? Para que eu tivesse uma nova caminhada com Cristo. Amém? O orgulho faz com que, impede com que nós prossigamos uma nova caminhada com Cristo. A empolgação, ela faz com que você comece qualquer coisa. Mas o recomeço, você precisa reconhecer que você é vitorioso em Cristo para recomeçar. Tem coisas que nós temos que deixar para trás. As perdas que Jó teve foram uma fatalidade. As perdas que Jó teve foi uma fatalidade. O versículo 19, no versículo 18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Uma das coisas que nós temos que aprender é que nós precisamos recomeçar depois de uma fatalidade. Nós temos que aprender a recomeçar depois de uma fatalidade. Nós temos a história de Jó e nós temos o livro de Jó. E quando você leu a história de Jó, que eu creio que aqui todos já leu a história de Jó, você vê que aquele homem aconteceu algo extraordinário na vida dele. Porque ele não perdeu somente os seus bens materiais, mas ele perdeu também os seus filhos. Ele não perdeu só bens materiais, ele perdeu seus filhos. E ele também não perdeu só os seus filhos, ele também perdeu a sua saúde. Isso é uma fatalidade. Jó perdeu tudo, filho, posse, saúde. Ainda assim, ele não retrocedeu. Como Jó, homens e mulheres de Deus podem passar por perdas terríveis. Pessoas que sofrem acidentes, que ficam com desastres nas suas vidas. O divórcio. Morte. Aí é onde entra o quão espiritual e o quão bem eu estou com Deus para aprender a recomeçar após algo tremendo, algo terrível que aconteceu comigo. Porque recomeçar por causa de um erro. E o segundo ponto é, nós devemos recomeçar
apesar de erros, mas o recomeçar por causa de uma fatalidade, ele traz um agravante a mais. Porque quando nós erramos, quando nós tomamos atitudes erradas, nós sabemos que aquilo que nós estamos passando é culpa nossa. É culpa de atitudes que nós tomamos e que está acarretando nas consequências que nós estamos vivendo. Agora, recomeçar por causa de uma fatalidade é difícil. Exige um esforço. Exige não somente da pessoa, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que nós falamos, e a igreja tem vivido essa questão do discipulado, do relacionamento discipulador. Porque nós temos aprendido que nós não vivemos de programações, mas nós vivemos de um relacionamento discipulador. E quando nós falamos de relacionamento, nós estamos dizendo que nós temos que nos importar um com os outros. Eu não tenho somente que olhar para mim mesmo e ficar com os meus dramas aqui, pensando em mim mesmo, eu que tenho que cuidar de mim, o resto que se vire. Relacionamento é você se importar com a dor do outro. E isso vai fazer com que, isso vai ajudar com que as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas se sintam apoiadas e tenham um novo recomeço. Nós temos que deixar de lado muitas vezes o nosso egoísmo. Nós temos que pensar no outro. Nós temos que pensar no outro. E eu tenho trabalhado bastante isso na minha vida. Eu não era de estar pensando no outro, nas dores do outro. É fácil. Nós queremos apenas que a pessoa recomece, mas nós não sabemos dos dramas. Então, recomeçar após uma fatalidade é algo necessário. É algo necessário. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não temos o controle sobre ela. E as fatalidades são esses tipos de coisas. Coisas que nós não temos controle, Alexandre. Elas acontecem. Mas, como vencedores que nós somos em Cristo Jesus, porque nós fomos alcançados pela sua graça. Essa graça redentora, essa graça que consola, esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor que foi entregue por nós, esse amor que consola, que conforta, que ama, que está atento. Ele nos dá força para recomeçar. Amém? Nós devemos recomeçar. Pessoas precisam do nosso recomeço. É interessante que tem pessoas que dizem assim: tudo que é nosso, o que é seu, Deus está preparando. Não é? Você já ouviu isso? O que é seu, Deus está preparando. O que é seu, Deus está fazendo. E você vai receber isso
porque você está preparando, Deus está preparando. Um Deus que ainda está preparando, né? Um Deus que ainda está fazendo. Que Deus fraco, né? Não um Deus com D maiúsculo, meu Deus, não. O meu Deus, ele já tem preparado tudo. Tudo já está preparado. Aquilo que é seu está preparado, meu irmão. No reino espiritual, Deus já tem tudo preparado. Deus não é pego de surpresa, amém? Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não se engana. Deus, ele não erra. Deus, ele não se atrasa. Deus, ele não deixa para amanhã. Deus, ele sabe tudo o que tem que ser feito na hora certa. Deus não é pego por engano e não se engana. Tudo que é seu está preparado. Basta você estar atento à voz de Deus. O segundo ponto, o primeiro ponto, que é a fatalidade, nós devemos recomeçar apesar da fatalidade. E como eu disse, não é fácil. Requer esforço, sofrimentos. E o segundo ponto é recomeçar apesar dos erros. E aqui, meu irmão, aqui nós já temos a ciência que aqui foram erros cometidos por nós. Temos que recomeçar por causa dos erros que nós mesmos cometemos. E tudo aquilo que nós cometemos como erro, virão as consequências. Tudo quando você erra, não pense você que somente você vai estar arcando com as consequências. Não. Quando nós erramos, muitas pessoas vão sofrer as consequências dos nossos erros. Principalmente quando nós somos responsáveis pelo nosso lar. Como homem, como mulher. Quando nós erramos, tomamos atitudes não pensadas. Não é somente nós que sofremos. Pessoas que não tinham nada a ver vão sofrer as consequências dos teus erros. Toda vez que erramos, alguém está sendo prejudicado. Toda vez. Eu me lembro que quando eu tomei essa atitude de pedir as contas na época, as consequências vieram e foram imensas, né? Muitas. E o erro não veio somente sobre mim, não caiu somente sobre mim, mas caiu sobre quem? Sobre a minha família. Erro de atitudes mal tomadas, de decisões mal tomadas, de decisões precipitadas, de falas precipitadas, pensamentos precipitados, porque nós somos expert, somos rápidos em querer fugir da dificuldade, em querer fugir da dor, em querer fugir e não querer resolver. Só que para aqueles que querem recomeçar, precisam tomar atitudes de não fugir, mas ficar e resolver os seus
problemas. Um vencedor, ele tem a atitude de resolver problemas e não fugir deles. Não, não está dando certo, eu vou sair desse emprego. Lá o camarada todo dia enche meu saco. Eu vou sair desse emprego. Não, aquele irmão, aquela pessoa, né? Caba ruim, caba nojento. Não, eu quero nem conversa. Ele para lá, eu para cá. Aquele famoso perdoei, né? Que o pessoal diz, eu não entendo. Eu fico só ouvindo, mas eu não entendo. Eu perdoei, mas ele lá no canto dele e eu no meu. Eu não entendo esse tipo de perdão aí, eu não entendo não. Eu ainda estou em evolução aí para entender que tipo de perdão é esse. Que eu te perdoei, mas é tu no teu canto e eu no meu. Eu não entendo não. Pode ser que eu entenda um dia. Mas esse tipo de perdão, né? Que eu perdoei e o camarada está lá no canto dele e eu no meu. É mais fácil nós fugirmos do que tomarmos à frente das nossas decisões mal tomadas. É mais fácil pensar no divórcio do que enfrentar. É mais fácil tentar separar do que enfrentar o que está acontecendo. E muitas pessoas vão dizer que você é besta. Mas não, meu irmão. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe quais são as dificuldades, quais são os dilemas que a pessoa está fazendo para que ela consiga vencer os seus problemas, as suas dificuldades. Nós só vemos o por fora. Quem vê o por dentro é Deus. Por isso que Ele nos ama. E o amor de Deus, ele é diferente do amor do homem. O amor de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar da nossa cabeça dura, Deus continua nos amando incondicionalmente. Já o homem não. Se a Jeane olhar com a cara feia para mim, amanhã eu já não gosto dela. O nosso amor muitas vezes está condicionado a coisas, a situações. Se o Alexandre não me der a paz do Senhor, a graça e a paz depois do culto, o Alexandre não falou nem comigo, eu já não gosto dele. O nosso amor com o outro, muitas vezes ele está condicionado a coisas e a momentos. Uma pequena discussão entre nós, muitas vezes pode fazer com que o meu amor por ti acabe. Por quê? Porque infelizmente nós não temos tido um amor que valorize o amor que Deus tem por nós. Nosso amor está condicionado a coisas, a situações. O nosso amor está condicionado a isso. O amor do homem para com outro homem. Basta você falar algo de mim. Eu coloquei um vídeo hoje, acho que foi hoje, lá do nosso PGM, eu coloquei um vídeo que o pastor fala sobre a raiva. Né? Fala sobre a raiva. O camarada, ele escuta alguma coisa de alguém, aí ele cria logo uma raiva da pessoa, porque o Alexandre falou de alguém para mim, aí eu já crio aquele ódio, aquela raiva no meu coração, aí aquela raiva que nasceu no meu coração, o diabo envia uma pessoa e faz só reforçar aquilo, e aquilo começa a criar não mais uma raiva, mas um ódio. Porque nós somos assim, irmãos.
O amor de Deus é tão maravilhoso para nós ficarmos com raiva um dos outros, impedindo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, impedindo o melhor de Deus nas nossas vidas. Então, o erro, nós temos que aprender a recomeçar nos erros, apesar dos erros que nós tomamos, a atitude que nós tomamos. A pregação que nós fizemos semana passada foi sobre a vida de Pedro. Pedro, ele recomeçou. Ele teve a atitude de recomeçar. E quando ele recomeçou, ele teve uma vida superabundante. Pedro fez maravilhas extraordinárias. Pedro ganhou almas como ninguém, porque ele recomeçou. Sempre quando nós recomeçamos, nós experimentamos o melhor de Deus. Sempre quando nós recomeçamos, nós experimentamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Você tem lá em Hebreus capítulo 11 uma galeria chamada Galeria dos heróis da fé. Todos aqueles homens e mulheres que estão lá, eles tiveram momentos de recomeço. E toda vez, irmão Marineiro, eles só estão naquele patamar de heróis da fé, porque no momento em que eles recomeçaram, foi que eles começaram a experimentar o melhor de Deus. Extraordinário é a história de Davi. Alguém pode ver, mas Davi era alguém que estava num patamar diferente, em outro nível. Mas nós já sabemos o que aconteceu com Davi. Nós sabemos que ele ficou com a mulher de outro. Nós sabemos que ele cometeu esse pecado. Mas ele fez o quê? Ele recomeçou. Quando Davi recomeça, e ele tem todo aquele sacrifício para que a criança não morresse, você vê que ele se levanta, depois eles tomam banho, eles se lavam. E ali ele reconhece. Ele reconhece que ele precisava recomeçar e mudar. E sempre quando nós recomeçamos, ficam as consequências dos erros, mas é isso aí que nos faz experimentar o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Tem uma mulher na Bíblia que eu acho assim extraordinário a história dela. Raabe. Você já leu a história de Raabe? Você sabe quem é Raabe? Que história extraordinária. Uma pessoa que estava fadada ao fracasso, à derrota, à mesmice,
fadada, a sua história, ela já estava resumida ali no pecado, na destruição, na mentira. Ela estava ali já sem esperança, pois o ambiente que vivia lhe conduzia a não ter esperança. O ambiente em que ela vivia era um ambiente que ela vivia sem condições de pensar em recomeçar. Mas é extraordinário quando a palavra de Deus diz que quando Josué manda os 2 espias, presta atenção, os 2 espias, eles se escondem na casa de Raabe, e ela tem a oportunidade, porque o rei de Jericó ficou sabendo que tinha os espias, tinha espiões ali em Jericó. Então, eles se esconderam na casa de Raabe, e Raabe tinha a oportunidade de fazer o quê? De entregar os espias e ganhar dinheiro ou algum reconhecimento com o rei. Mas não. Ela disse que já tinha ouvido o quão grandioso era o Deus do povo de Israel. E ela escondeu os espias na sua casa. E preste atenção como a autoridade de uma liderança, ela é importante. Você que é líder, se valorize. Você tem autoridade dada por Deus. Josué diz para os espias apenas olharem, ver como é que está a situação. Porque os espias chegam lá e eles sabem que vão ser pegos, eles se escondem. Mas pela autoridade de Josué, eles fazem um pacto com Raabe. Você já prestou atenção? Que eles fazem um pacto com Raabe. Mas por quê? Porque eles tinham autoridade dada. Josué não disse, quando chegar lá vai ter uma mulher que vai esconder você. Ele disse, não. Mas eles foram revestidos de autoridade por causa do seu líder. E aqueles homens disseram para ela, olha, por causa que você nos defendeu, nos protegeu, nos guardou, nós vamos poupar a sua vida. E ela disse, não poupe somente a minha vida, não poupe a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus parentes. E os espias dizem, beleza, quando nós voltarmos aqui, quem estiver dentro da tua casa, vai. E nós já conhecemos a história, e aquela mulher foi... você pode pesquisar, as muralhas de Jericó imensas, elas caíram ao chão. E Raabe, ela morava no muro. Todo o muro caiu. Só ficou em pé o quê? Casa de Raabe. Deus protegeu. Por quê? Porque ela decidiu ter uma atitude de um recomeço. Ela disse, eu vou recomeçar a minha vida. Eu vou recomeçar a minha vida. Ela teve a oportunidade de recomeçar. E recomeçou. E fez história. E onde é que ela está? Ela é lembrada aonde? Lá no capítulo 11 ela é lembrada de Hebreus.
E ela está na genealogia de quem? Escola dominical. Ela está na genealogia de quem? De Jesus. Oh, maravilha, que bom é aproveitar a oportunidade de recomeçar e ter a atitude de um vencedor e fazer história para você, para a sua família e para as suas gerações. Aleluia! O recomeço vai limpar a tua história do fracasso e das tuas derrotas. E o versículo diz: não se lembrem mais do passado. Não se lembrem mais do passado, mas lembrem do futuro. Paulo diz: avançando-me para o alvo que é Cristo. Avanço para o meu alvo que é Cristo. Aleluia. Que maravilhoso. Que maravilha. Que maravilha. Quando recomeçamos, nós vivemos algo melhor com Deus. Experimentamos o profundo, o mais profundo espiritual com Deus. Eu costumo dizer que eu tenho vivido fases da minha vida em que eu tenho desbloqueado algumas seções da vida espiritual. Se nós podemos dizer que a vida espiritual é por fases, né? E eu tenho experimentado o melhor de Deus na minha vida, porque Deus tem me feito reconhecer maravilhas. Deus tem me feito reconhecer o quão eu preciso mudar e o quão eu preciso viver o melhor de Deus. E cada vez mais, e cada vez que eu desbloqueio fases na minha vida, mais eu experimento o melhor de Deus na minha vida. Deus tem me incomodado a questão da oração, porque a oração, meu irmão, ela é a chave de muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Oração. Oração. É a oração, é a sua oração lá pelo seu cartão de oração. Você não tem um cartão de oração? Se não tem, faça. Aquele seu cartãozinho de oração do seu PGM, aquela caixinha de oração. Ela tem que ser, você tem que orar todos os dias. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo, não é o homem. E um relacionamento intencional. A pessoa tem que saber que você está orando por ela, que você está intercedendo por ela. Amém? Glória a Deus. O amor ágape que Deus tem por nós, esse amor maravilhoso, que é o amor sacrificial de Deus por nós, esse amor que nos faz sermos pessoas todos os dias melhor do que nós éramos antes. Terceiro ponto, nós precisamos aprender a recomeçar depois de grandes oposições e resistências. É aquela situação que quando você é colocado para assumir alguma coisa e você tem resistência de pessoas com você sobre estar naquela liderança ou por estar naquela situação, naquele cargo. E muitas vezes isso vale para a nossa vida secular.
e você se sente abatido, oprimido, triste, porque as pessoas não gostam de você, porque aconteceu aquilo, pessoas tentaram puxar o seu tapete. E tem muito isso. Na questão profissional existe muito isso, né? Pessoas querer puxar o seu tapete. E muitas vezes nós ficamos presos nos nossos pensamentos de que não vai mais dar certo, que eu não vou mais conseguir crescer na minha empresa, que eu não vou mais conseguir crescer dentro da minha família porque alguém me decepcionou. As decepções vão trazendo coisas terríveis para dentro de nós. Deixar de ir à igreja por uma chuva pequena, ou mesmo colocar expectativa na liderança e ficar magoado com os irmãos e não voltar mais ao PGM. São pequenas situações, contudo, são barreiras que impedem o nosso recomeço. Nós temos que ser pessoas proativas, não esperar das pessoas, mas sim se eu posso fazer algo, eu tenho que fazer. Se muitas vezes algo está dando errado, algo está complicado, eu tenho a autoridade de recomeçar aquela situação para que ela dê certo. O pastor sempre diz aqui: nos ajudem a pastorear, nos ajudem. Nós temos que entender que nós temos que ajudar, temos que compreender a forma evangelística que nós estamos trabalhando hoje na PIB é um relacionamento, uma evangelização discipuladora. Nós temos que comprar a causa. Muitas pessoas estão dispersas, não estão nem aí. A culpa é do líder, é para o líder, o responsável é o líder. Responsáveis somos todos nós. Nós somos responsáveis pelo reino de Deus expandir. Nós somos responsáveis por Maranguape se voltar para Cristo. Nós temos que ser proativos. Temos que ser proativos para recomeçar. Eu fico imaginando pessoas nos seus trabalhos. Porque no trabalho a gente sempre está fazendo tudo, né? A gente quer mostrar que nós queremos mostrar, né? Lá no exército o camarada vai sempre, né? Tá bem bonitão lá, todo pano passado, todo engraxado, né? Que é o camarada que vai passar lá, vê que ele tá bonitão, né? Em forma ali. O outro que trabalha numa empresa, ele tá querendo sempre ser proativo para que seu supervisor ou alguém veja que ele é uma pessoa que tem proatividade. E ninguém precisa estar mandando ele fazer nada, porque ele está ali fazendo. Porque ele quer crescer de cargo também. Mas muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós estagnamos de uma forma que nós precisamos até da oração somente do pastor, do nosso líder. Nós não temos nem a proatividade de orarmos por nós mesmos. De ler a Bíblia para que nós, como palavra de Deus e alimento para nossas almas, para que nós nos fortalecemos. Jogar a responsabilidade para outra pessoa não é a atitude de um vencedor, não é a atitude de uma pessoa que recomeça nos seus atos. Eu tenho que tomar para mim a responsabilidade. Muito fácil jogar só para cima de alguém.
Nós temos que compreender e entender que o reino de Deus, a seara é grande, Maranguape é imenso. Mas essas pessoas, elas só vão ser resgatadas e convencidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu já disse, ele é quem convence. Ele é quem leva para a igreja. Quem leva para a igreja não é você. Se você convidou em algum momento a pessoa para ir para a igreja, para o seu PGM, não foi você, foi o Espírito Santo que convenceu. Não foi você. Você tem a obrigação de falar, de pregar, de levar a mensagem, para que o Espírito Santo possa fazer a obra de convencimento naquela alma. Amém?